Acho que antes de tudo, né? Antes da gente começar, a gente tem que ver, né, quem é a autora, né, desse livro, né, desses textos, dessas entrevistas que a gente está usando como base. Né? A gente vai usar como base 3 textos da Jodinha, né, que ela é uma militante, né, do partido que é PSL nos Estados Unidos, mas não é o Partido Social Liberal. É um partido, né, marxista-leninista dos Estados Unidos, mas é assim, é um partido que na prática, né, fica a reboque do Partido Democrata nos Estados Unidos. Assim, não é um partido que a gente considera, né, um partido revolucionário, né, porque o partido que a gente é mais alinhado eu acho que é o CPW USA. CPWC. Que é. Acho que é Plataforma Comunista Communist dos Party. Trabalhadores dos Estados Unidos. Não é Communist Party World. Enfim. Mas é esse partido aí que é bem desconhecidinho, né? O que a gente reivindica como mais. Que tem a melhor linha, né? Dos Estados Unidos. Mas, né, apesar disso, eu acredito que a gente pode, né, ter um diálogo crítico também com o próprio texto dela, né? E aproveitar muita coisa, porque eu acho que ela tem boas elaborações, né, sobre a questão da camaradagem, né, do que significa ser um camarada. Né. E aí, para começar, né, eu dividi a minha parte, né, da apresentação em 2 momentos. Né, o primeiro momento, né, que seria um momento mais de definição, né, o que é esse conceito de ser um camarada, ou o que é a camaradagem em si. Né. E aí a gente pode definir a camaradagem como um vínculo, né, mas não é um vínculo social como qualquer outro. Né. Não é um vínculo tipo assim, de amizade, não é um vínculo de namoro, não é um vínculo como outro qualquer da sociedade que só depende de você e da outra pessoa, né? Mas na verdade o vínculo de camaradagem, ele é um vínculo que ele surge a partir de uma associação de pessoas, né, que defendem essa mesma terceira ideia ou essa luta política, né? Estão no mesmo lado político, né, e especialmente no lado da revolução, né, no lado do socialismo. Né? E aí ele é um vínculo, né, que ele não depende só das 2 pessoas, ela depende de uma terceira coisa, que depende justamente dessa orientação, né, dessa orientação revolucionária, né, dessa linha política revolucionária. Né. E é isso, né, são pessoas que voluntariamente decidem seguir uma mesma estratégia política para a realização do objetivo final, né, que seria a revolução. Né. E aí a camaradagem, né, ela é um termo camarada, né, um termo que durante a história, né, ela perpassou, enfim, muitos sentidos, mas o sentido majoritário e o sentido utópico, né, que era utilizado, né, para os camaradas, são pessoas que são iguais, né, que meio que iguala as pessoas apesar das suas diferenças, né, iguala, né, porque essas pessoas têm que cumprir as tarefas do partido e podem e devem influenciar o partido na luta política, né, de forma igualitária, independente de qualquer coisa. Né. Então é um vínculo, né, que também iguala nas diferenças, né, porque as pessoas, né, são diferentes, têm suas diferenças. Né. Tem pessoas que têm uma condição financeira menor, pessoas que têm uma condição financeira maior, tem pessoas que são LGBTs, pessoas negras, pessoas neurodivergentes, mulheres, né? Tem todas essas diferenças, né? Mas o vínculo da camaradagem, ela pressupõe uma igualdade, né? Pressupõe uma igualdade, né, na sua definição ideal. Né? Claro que pode ser a definição ideal, mas na realidade isso não aconteça. Né? Mas a definição ideal pressupõe isso. Né? E aí, né, ser camarada, né,
estar nessa relação de camarada pressupõe que nós estamos responsáveis uns pelos outros, né? Eu estou responsável por você, você está responsável por mim, eu estou responsável por regular quais tarefas você está fazendo, você está responsável por regular quais tarefas eu estou fazendo, quais foram atribuídas a mim e eu não estou fazendo, ou foram atribuídas a mim e eu estou fazendo, né? E é muito importante, né, que, enfim, independente de qualquer discordância, ou mesmo de não gostar de um camarada de forma pessoal, né, o vínculo de camaradagem idealmente precisa estar acima disso. Precisa estar acima de discordâncias pessoais, estar acima de problemas interpessoais, né, assim. O que é uma coisa muito difícil na prática, né, assim, porque sempre vai ter aquele camarada que você se aproxima mais, aquele que você não gosta tanto, né, mas você, no final você precisa tratar eles de forma igual, porque se não for tratado assim, se perde a impessoalidade da prática de um partido leninista, né, que é o que precisa haver, né, a impessoalidade precisa estar para a realização do objetivo, que é o maior objetivo da história da humanidade, da classe trabalhadora, né, que é a tomada do poder político, né, e a construção do socialismo. E aí, né, se intrigas ou rusgas pessoais estiverem no meio, né, desse objetivo, né, isso foge do objetivo central, né, e aí desgasta e enfraquece a unidade para a realização desse objetivo, né, que já é tão difícil e as condições já são tão precárias para realizar, né, e tudo isso por puras intrigas pessoais, né, uma questão individual, né, do individualismo. Pode vir. Eu vou aqui ameaçar ali. Eu vou fechar minha bolsa. Ah, sim. Pegar pra ver. E é isso, né, a camaradagem é sobre você contar com outro camarada independente de qualquer coisa, né, ou deveria ser, né, porque muitas vezes acaba não sendo. Mas idealmente precisa ser, a gente precisa trabalhar para que isso seja uma realidade, né? E eu acho que dá para colocar também, né, que a camaradagem ela não é só um mero vínculo, né, um vínculo abstrato, mas eu acho que deveria ser, né, uma moral que meio que orientasse a gente a agir, né, politicamente ou interpessoalmente dentro de um partido, né? Porque de fato, né, a relação ela só se dá na prática, né, na prática concreta. Então, se a gente só pensa no mundo das ideias e coloca tipo, no mundo das ideias, não, esse aqui é meu camarada, mas eu não ajo com essa pessoa como se ele fosse meu camarada. Então, o vínculo de camaradagem não existe na prática, né? Ele só existe na teoria. E aí, justamente, a gente precisa, né, agir para que se concretize esse vínculo, né? E é isso, né? E para além dessa definição toda, né, eu acho que tem uma coisa, né, que, enfim, eu acho que a autora não coloca tanto assim, que eu acho que a gente precisa ter esse esforço coletivo, né, porque o caráter de camarada, ele é uma coisa que se constrói também coletivamente, né? E aí, né, coletivamente a gente precisa trabalhar, né, enquanto partido para que as desigualdades estruturais, né, do próprio capitalismo que influem dentro do partido, querendo ou não, sejam sanadas através desse esforço coletivo, né? Por exemplo, né, muitas vezes, né, os camaradas ou mulheres, né, ou de minorias em geral, tem menos, né, tem como é que eu posso dizer? Tem um menor impulso para botar suas ideias para frente, né? Geralmente, né, pelo menos na prática concreta aqui da nossa célula, o FRN, né? Muitas vezes quem acaba falando e dando toda a linha assim, são homens, geralmente homens brancos, né? E aí isso é um problema, né? E precisa ser construído coletivamente, né, para que essas desigualdades
elas sejam mitigadas, né? E muitas vezes, né, os camaradas homens às vezes não consideram o que as camaradas mulheres estão falando, né? Ou negam de forma só por ser uma mulher, né, que está falando, né? Isso é uma coisa que acontece, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, né, em construir coletivamente para que, né, essas pessoas não sejam excluídas, né, mas muito pelo contrário, que participem de forma muito ativa, né, dentro do partido. Porque sem isso a gente vai ter uma prática política distorcida, né, uma prática política que vai justamente beneficiar um grupo em detrimento de outros grupos, né, da sociedade. E esse não é o projeto, né, socialista. E aí a gente precisa, né, criar esse ambiente. Assim, né? E aí, né, eu acho que passando para depois toda essa definição, né, e essa explicação sobre camaradagem, o segundo ponto que eu coloquei foi justamente a camaradagem. Ela não é um vínculo ideal, né? Ela não está apartada das contradições da própria realidade e da própria luta política, né? Acho que um exemplo muito claro disso faz parte até da própria história do nosso partido, né? Que foi a questão do racha, né? O racha do partido em 2023 foi um rompimento da camaradagem, né? Então, né, o vínculo de camarada não é uma coisa abstrata que deve ser seguida de forma dogmática, né? Mas se a luta política obrigar, ou se a luta política, né, a partir das avaliações, né, se entenda que a camaradagem precisa ser rompida para a realização de um objetivo político, deve ser rompido, né? Os rachas, né, são uma forma legítima de construção da luta política revolucionária, né? Só uma coisa para adicionar nessa parte especificamente. Tem um trecho de uma entrevista da Julia Jean que ela fazem justamente essa pergunta, né? Sobre... olha aqui. Pensar que somos iguais não significa não se posicionar uma identidade de capacidade e experiência. Então, o que ela traz no texto é um trecho específico sobre corajosas afirmações de camaradagem em um contexto no qual seu partido perdeu o caminho. E isso se equivale muito para o que foi o nosso caso do PCBR, no sentido de que a gente entende o partido como um instrumento para a nossa visão política, né? Um instrumento em prol da revolução socialista. A partir do momento que esse instrumento ele não está sendo utilizado necessariamente da maneira correta, que foi deliberada entre os camaradas de todos os lugares possíveis dessa organização, então faz-se mais que necessário que a camaradagem seja esse processo de entender que aquele instrumento não está mais servindo não está mais a serviço da visão política da organização. Só uma coisa que eu queria adicionar nessa questão. Mas é isso. A questão de entender o partido como instrumento da camaradagem para o processo revolucionário. Pois é. E é justamente isso, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouco também, né, na própria história da Revolução Russa, né? Porque há um racha, né, no Partido Social Democrata Russo, né, que é feito pela ala bolchevique, né? Existe esse racha que ele serviu para um objetivo político, né? Então, né, essa quebra dessa camaradagem, essa quebra desse vínculo, né, ele pode ser necessário em alguns momentos. Não é uma coisa... como é que eu posso dizer? Não é um princípio, talvez. Não sei. Não, fora da regra. O que acontece? Exato. Não é muito fora da curva para o aspecto da camaradagem. E aí, né, outra questão, né, que perpassa, né, que perpassa a nossa militância, perpassa
as questões que acontecem, né, na nossa vida política, justamente, né, o que fazer quando camaradas brigam entre si, né? Quando existem brigas de caráter pessoal e não necessariamente discordâncias políticas, né, mas discordâncias de caráter pessoal, ou desentendimentos, né? O que é que você faz quando você passa a não suportar ver aquela pessoa todos os dias? Né, tipo, o que é que você pode fazer, né? É uma dúvida, né? Mas a gente tem que entender, né, que o nosso partido ele não é um mero grupo de amigos. Ele é uma organização revolucionária que é a ferramenta da revolução, está se construindo para ser a ferramenta da revolução e, portanto, deve estar acima de quaisquer desejos ou vínculos pessoais, né? A gente não pode se confundir no sentido de achar que é um grupo de amigos, né? De achar porque eu não gosto dessa pessoa, eu vou boicotar a participação dela, eu vou boicotar as posições que ela está tomando, sendo que não. A gente tem que analisar de forma objetiva, né, e fria quais são as posições mais corretas ou quais são as ações mais corretas no momento da deliberação, da reunião, da discussão. E não levando em conta questões pessoais, né? Claro que é muito difícil separar uma coisa da outra, né? E até uma coisa meio absurda às vezes, né? Mas a gente tem que se esforçar nesse sentido, né? Se esforçar para separar as coisas. Uma coisa é a relação pessoal, outra coisa é a relação de camarada, né? E aí, né, obviamente, né, que quando você estiver, né, lidando com um camarada que você não gosta, vão haver desconfortos, né? Mas é sempre entendendo que o partido está acima, né? Está acima do seu desconforto pessoal de alguma forma, né? E aí, do mesmo modo, né, em outro sentido, a gente não pode agir de forma parcial porque a gente tem mais afinidade com esse camarada. Tipo, se ele tá falando uma besteira grande, a gente tem que criticar ele, a gente tem que criticar as posições dele. A gente não pode, por amizade, por afinidade, por relacionamento, por qualquer coisa, deixar de criticar. Porque sem a crítica não avança, né? O partido leninista, né? Sem a crítica ele não avança. O direito, a polêmica, né, é uma coisa muito importante para o partido leninista. Polêmica, inclusive, pública, né, no caso do nosso partido, né? A gente defende a polêmica pública, assim como os bolcheviques defenderam na maioria da história do seu partido, né, que só mudou o caráter desse centralismo, né, da liberdade de polêmica após a Revolução, por necessidades concretas também, né? E aí, né, sobre isso, né, a gente também leu um texto, né, estava na nossa bibliografia, o texto do Mao Zedong, né, que ele fala que é contra o liberalismo, que é um texto muito bom. Eu recomendo a quem tiver interesse ler, é um texto muito bom mesmo. E aí eu vou ler um trecho aqui que fala justamente sobre isso, né? O liberalismo manifesta-se sob diversas formas. Constatamos que alguém está a agir mal, mas, como se trata de um velho conhecido, de um conterrâneo, de um discípulo, de um amigo íntimo, de uma pessoa querida, de um antigo colega ou subordinado, não nos empenhamos no debate de princípios e deixamos as coisas correr, preocupados com manter a paz e a boa amizade. E aí, né, esse trecho fala justamente sobre o liberalismo, né, o individualismo quando ele entra nas nossas fileiras, né? O individualismo que se expressa a partir de uma... Você levantou a mão? Do individualismo que se expressa a partir de uma relação pessoal, né? De transformar o partido proletário, né, que deve ser uma ferramenta de disputa ideológica intensa, interna também, né, tanto externa quanto interna, dessa disputa ideológica, para a depuração da linha do partido, né, para que a linha do partido seja a mais revolucionária e a mais coerente para a realização do objetivo, né, que é a revolução. E, em vez disso, né, se tornar um grupo de amigos que são capazes de se criticar entre si,
né, que são incapazes de fazer polêmica entre si, e isso, né, faz com que as linhas e as formas de atuação mais atrasadas elas continuem no seio do partido, porque não se critica. Se não se critica, se dá margem para erros e repetições de erros, né? Por outro lado, né, nesse texto, o Mao Tse Tung ele também fala sobre, né, levando para termos mais modernos, né, mais contemporâneos, sobre contra o espírito da fofoca, né? Que ele fala, né, nada dizemos na frente das pessoas, mas falamos muito pelas costas. Calamos-nos nas reuniões e falamos à torta direito fora delas. Desprezamos os princípios da vida coletiva e deixamos-nos levar pelas inclinações pessoais. É uma segunda forma de liberalismo, né? Como se as discordâncias, né, se as contradições elas não são colocadas de forma aberta dentro da reunião e são colocadas, né, de forma conspiratória com outros camaradas, né, isso é um erro. É porque não se demonstra quais são as diferenças ali dentro, né, de uma reunião. E se não se demonstram as diferenças, né, isso enfraquece a unidade do partido, objetivamente. E enfraquecendo a unidade do partido, enfraquece objetivamente a nossa capacidade de realização, né, das nossas tarefas necessárias, né? E acho que é muito importante, né, que essas diretrizes, né, né, da camaradagem elas sejam construídas sempre de forma coletiva, né? Porque não é necessariamente uma responsabilidade individual, né, de eu vou, né, construir a camaradagem ou eu vou construir o vínculo de camaradagem junto com os camaradas, mas todos nós estamos responsáveis coletivamente, né, por essa construção, né, porque a nossa luta é sempre coletiva, né, e o partido ele é sempre coletivo, né, ele é o sujeito político coletivo, né, da própria definição assim do partido leninista, né, partido de novo tipo. Não há nada dentro de um partido leninista que seja individual, né, todos os problemas são problemas coletivos, né. E acho que era mais isso, né, que eu tinha para falar. Agora vamos passar para nosso camarada Ivy aí. Eu fiz algumas anotações sobre, principalmente os textos sobre, 2 textos que eu peguei, sobre as 4 teses sobre o que define o camarada, e o outro sendo uma entrevista da Julie Dean sobre o livro dela, né, esclarecendo algumas dúvidas sobre o livro. Mas acho que eu vou começar primeiro sobre a questão das 4 teses. A Jodie ela define pelo menos 4 as teses assim. A primeira tese sendo: camarada denota uma relação caracterizada pela igualdade, semelhança e solidariedade. Para comunistas, esses valores são utópicos, cortando através das determinações da sociedade capitalista. E o que ela quer dizer basicamente com isso? A partir da ideia de camaradagem, nós não temos uma ideia individualista dentro do partido. Estando organizados, não temos uma visão de problemas individuais dentro da organização. Então, como a gente vive em uma sociedade de valores extremamente individualistas, as práticas de camaradagem, elas renegam esse sistema que é esquematizado pelo capital. Tem um trecho do Kollontai que ela fala, justamente, a camaradagem e a solidariedade como necessárias para a construção de uma sociedade comunista, que se vem justamente dessa oposição do isolamento social que o capitalismo sobrepõe na sociedade, né? Mas com essa ideia de superação da norma individualista do capital. A segunda tese sendo qualquer um, mas nem todo mundo pode ser um camarada. E quando a gente chega nisso, vem muito mais da nossa ideologia política mesmo, de nós e eles. Somos nós organizados no partido, que somos camaradas, eles sendo aqueles, burguesia, a classe que a gente quer expropriar. E também tem um fator, no geral, camaradagem não vai sempre ser definido como uma relação de inclusão, mas também de exclusão. Qualquer um pode ser um camarada, mas não necessariamente todo mundo. Justamente por essa ideia de definirmos que temos que sim ser solidários com aqueles que estejam passando pela própria dificuldade, pelo trauma que
juntou todo mundo para essa organização, que é resultado dessa sociedade do capital, e entender quem são os causadores desses tipos de trauma na sociedade. Tem um outro ponto que ela fala de que a camaradagem, o termo, né? O termo camarada, ele pode ser até genérico, todo mundo pode usar isso. Você pode usar com sua família, você pode usar com um primo, você pode usar com um amigo, crianças podem usar entre si, mas ele é único, especificamente para a questão do partido. Isso vem justamente pela questão da generalização do termo, uma coisa que ela fala muito, por exemplo, na questão do próprio contexto dela sendo estadunidense, né? Como o termo camarada, de maneira política, ele é utilizado de maneira pejorativa, né? Por outros partidos, né? Partido Democrata, até partido... como é que é o nome do Trump? Republicano. A palavra. Justamente com essa ideia de quebrar a tradicionalidade dos relacionamentos que a gente tem numa sociedade. Que seja de amizade, parentesco, vizinho e tudo mais. Mas é importante entender que esses limites que a camaradagem impõe, ela não anula necessariamente a construção desses relacionamentos, seja de relacionamento de amizade, relacionamentos amorosos, acontecem. Não é uma coisa que a gente vai lá e fala, ei, você está errado, você não pode ter esse tipo de relacionamento. Não é humano da gente fazer isso com os próprios camaradas, justamente tanto pela questão de ser solidário e entender a posição daqueles camaradas naquele espaço. Essa questão especificamente da... Eu acabei de falar de posição humana, mas no texto ela fala justamente de que essa dimensão da camaradagem ter essa restrição do que é a relação política com relações tradicionais é uma visão inumana da camaradagem, né? De não ter nada a ver... sobre a camaradagem não tem nada a ver especificamente com a identidade ou a personalidade da pessoa dentro do partido. Ela é alguém que está compondo por uma luta política e que a gente entende o posicionamento dela dentro daquela organização. Então, essa seria a segunda tese. A terceira, ela já começa muito mais com a questão de que o indivíduo, como um locus de identidade, é outro camarada. Aí começa a complicar um pouquinho pelo termo, mas é muito pela questão de deshierarquização na estrutura de camaradagem, né? O camarada, ele nega a especificidade de um título determinado, tipo de senhor, madame, cidadão. Nenhum camarada é cidadão. Cidadão é um rótulo que é imposto pelo Estado e nós não nos entendemos dessa maneira dentro da camaradagem. Justamente pela questão de títulos que são escritos por diferenciações e hierarquias. Existe também um fator de que é muito forte ainda a estigmatização liberal de como se trata esse termo camarada como mercadoria, que é a questão de que ele é substituível, se tem um camarada ali, ele pode ser substituído por aquele. Essa ideia de tratar como um produto à venda, coisa que a direita costuma fazer muito, né? Mas essa visão, ela omite todo o processo de trabalho político que acontece dentro desses espaços políticos, dentro dessas entidades, que vão além do indivíduo e requerem muito essa questão da coletividade em si. Então, é pavoroso para organizações de direita, republicanos, liberais, entenderem esse tipo de relação dentro do partido, especialmente quando se trata do centralismo democrático. A quarta tese, ela fala que a relação entre camaradas ela é mediada pela fidelidade a uma verdade. Práticas de camaradagem materializam essa fidelidade. Então, algo que reforça muito isso é o fato dos camaradas estarem do mesmo lado, né? Estarem pela mesma luta política, entenderem que a verdade dos camaradas, a verdade que camaradas são fiéis, é o que nos une, de certa maneira. Lutar determina as práticas pelas quais os camaradas performam sua fidelidade e trabalham para materializar essa verdade no mundo. Então, o que seria essa fidelidade a uma verdade que nós entendemos?
A fidelidade, ela é resolver e ultrapassar vai ser bem redundante isso. Ultrapassar a verdade, um engajamento com... Nossa, eu não sei o que eu escrevi. É uma construção de uma certeza que nós podemos mudar o que é atualmente a verdade. Justamente pela questão da estrutura liberal, capitalista, que nós temos ideia de que queremos alterar esse rótulo do mundo. Em conclusão dessas teses é que ela coloca que camarada é muito mais do que um termo de tratamento. Como uma figura de relação política, é portador de expectativas por ação. Justamente da nossa igualdade no campo político pela luta por um mesmo ideal. Outro texto que eu peguei para falar é algumas dúvidas que são tiradas com base no livro dela, de Camarada, né? E algumas dúvidas você consegue enxergar que são coisas bem centradas no liberalismo, né? Especialmente sobre perguntar o que é que garante que dentro da camaradagem não vão haver regimes autoritários, coisas desse tipo, sendo que a questão não faz sentido. A camaradagem em si, ela não enfraquece essas organizações, ou então ela não necessariamente, assim, não tem como a gente garantir necessariamente ela fala que a gente não tem como garantir que o autoritarismo não aconteça nos espaços, né? Mas a camaradagem é justamente o que nos faz perceber situações de abuso entre os camaradas, que nos provém de uma norma de igualdade por meio que podemos definir. Então, essa relação que é construída dentro dessas organizações é justamente o que a gente tem para tentar sanar esse tipo de desvio, né? Principalmente. Muito mais, isso entra também em uma das teses que ela tinha falado, de que nem todo camarada, todo mundo pode ser um camarada, mas nem todo mundo é um camarada. Justamente por essa questão de centralizar quem está seguindo a linha do partido, de quem está sendo fiel àquela verdade imposta na organização. Outra dúvida interessante aqui é se a relação dos camaradas entre o partido não garante como a gente garante a não hierarquização interna dentro do partido, né? E ela fala muito sobre a questão de reforçar a ideia de camaradagem funciona como um tipo de força interior. Além de que, pelo mundo que a gente vive, dada a imperativa e absoluta luta pelo comunismo em amplo e desigual sistema, deve-se adotar a ideia e reforçar ainda mais a ideia da camaradagem. Porque pensaríamos que não necessitamos de algo como compromisso e disciplina durante a nossa situação atual contemporânea, que ela reforça bastante. Outra coisa também é pensar que somos iguais não significa posicionar nossa identidade de capacidade e experiência. Então, a camaradagem em si, ela não vai excluir a sua identidade como pessoa naquele partido. Tanto porque, querendo ou não, isso é o que constrói a linha política dessas organizações, né? Você está aberto da questão da polêmica pública, de fazer essa crítica, de incentivar quando algo você vê que não está sendo seguido pela linha do partido, e tomar essa crítica pública. Mas assim, acho que de todos os trechos que mais me pega bastante pela nossa questão do PCBR é aquilo que eu cheguei a mencionar na hora, que o João chegou a falar do racha, especificamente esse trecho que ela fala: corajosas afirmações de camaradagem em um contexto no qual seu partido perdeu o caminho. Ela fala isso especificamente de uma situação em que, acho que era da CPUEA, em que um camarada foi preso e o partido deliberou que não iria ser feito nada sobre essa situação, enquanto os camaradas queriam tentar ajudar a família que estava passando por maus bocados na época, com a prisão injusta do camarada e tal, mas o partido deliberou que não iria ser feito nada. Pelo menos 25 militantes se desligaram do partido depois dessa direção, né, de dentro do partido.
Então, quando a entidade comunista não parece mais seguir o senso de camaradagem, não necessariamente isso significa que você tem que seguir à tona as direções e os quadros mais tidos como importantes do partido. Até porque eles não são isso. Eles não têm um título de importância, eles não são hierárquicos. Você está no seu direito, como militante daquele partido, de exercer a linha política que você entende do que é o comunismo, do que é o socialismo. Que nesse caso muito vem da questão da solidariedade, da fraternidade entre os camaradas. A violação desse senso dos camaradas sobre o que deve ser um comunista, basicamente, né? Em um partido socialista bem estruturado, garantido pelo centralismo democrático, com suas decisões justificadas e explicadas, não se pode esperar que seu quadro siga instruções arbitrárias, especialmente quando elas são contra o próprio princípio passado ou praticado. Um partido que age de modo arbitrário e falha de dar modo aos seus quadros, não se pode esperar que as pessoas permaneçam. E sem pessoas no partido, não tem capacidade. Capacidade do quê? Justamente da questão de luta política pelo socialismo. Isso é uma questão que eu fiquei até pensando no nosso próprio partido, né? Porque assim, o nosso partido ainda, né, não dá as condições para que os militantes permaneçam dentro do partido. Sim. Assim, querendo ou não, né, quando a gente, né, dentro do PCBR, a gente não tem militantes que tenham alguma liberação econômica, né? A gente não tem essa estrutura para conseguir sustentar os militantes na militância, né? A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente luta, sei lá, pelas coisas da nossa vida, tipo, eu estou estudando aqui, eu estou correndo atrás de emprego, eu estou, enfim, estudando para concurso, também tem que militar, né? Porque ainda não tem um nível de profissionalização tão grande para fazer com que as pessoas permaneçam dentro do partido, né? Isso é um problema, porque muita gente, né, sai do partido porque justamente não existe essa estrutura, né? Diz, não, eu vou resolver minha vida, eu não vou militar no partido, né? Isso é um problema do partido, né? E não da pessoa que está resolvendo sair. É porque é uma coisa muito até desesperadora, de certo modo, né? Você ter que, ao mesmo tempo que construir sua vida, construir um partido que é uma coisa megalomaníaca, que vai, que tem o objetivo de tomar o poder político, né? Tipo, não tem como fazer, não tem como conquistar o poder político em uma organização que não é profissionalizada, né? E aí, eu acho que é muito disso que o Lenin coloca também no livro dele, né? No O Que Fazer, né? Ele fala muito sobre uma organização profissionalizada, tanto no sentido, né, dos quadros serem profissionais, né, serem especializados em coisas específicas, né, e terem, né, essa qualidade maior, né, que é toda a ideia da vanguarda, né, que é um grupo, né, mais que tem mais esses acúmulos, né, essas capacidades políticas, mas também uma estrutura, que o partido tem uma estrutura, né. Claro, né, que a gente é um partido muito novo ainda e tudo mais, né, mas isso é um problema muito sério, assim, né, da gente não ter essa estrutura para manter os militantes, né, de forma orgânica, assim. Isso é muito interessante que ela traz da questão da importância da camaradagem de ferir o partido dessa maneira, quando a gente perceber que o partido não está cuidando devidamente dos seus militantes. A gente tem essa capacidade dentro da militância, com a camaradagem, de se entender o nosso posicionamento como o suficiente para quebrar a construção inteira do partido, se for necessário. Por isso se vê muito como uma necessidade a obrigação da contribuição dos camaradas na construção partidária dentro do centralismo democrático. Só que essa construção partidária ela não necessariamente precisa estar dentro da organização que você milita quando ela não está respeitando os próprios camaradas. Tinha alguma coisa sobre isso? Outra questão que ela fala bastante sobre são os quatro princípios, né, dos camaradas. Tem as 4 teses e tem os princípios. Os princípios que ela fala são muito... tendo a divergir de alguns, mas enfim. Os principais seriam disciplina, alegria, entusiasmo e coragem. E o que foi perguntado na entrevista é qual é a dificuldade dentro dos movimentos esquerdistas, comunistas, né,
de seguir esses princípios. Algo que ela fala muito é sobre a questão especificamente da disciplina. A gente tem um desafio de tornar a disciplina de uma maneira coletiva, desse entendimento geral de que todos os camaradas têm que estar contribuindo no centramento democrático. Isso se inclui muito também nessa questão de ter que cuidar da própria vida, mas também acaba largando muito a mão do partido nesse sentido. E você pensa que você não tem a diferença para fazer parte dessa construção. A disciplina tem sido como o principal problema nesse sentido dos partidos. Talvez os outros até, ela comenta na questão, por exemplo, do entusiasmo, da alegria, se vê muito na questão de atos, quando a gente vai, a gente ser muito criativo, fazer cartazes, fazer agitação, todo mundo consegue se animar nesses processos, mas não é só disso que se restringe a militância. E esse tem sido talvez o nosso maior problema geral, até como uma autocrítica mesmo, de entender essa disciplina como algo comunitário e coletivo. Quando depois você falou agora essa questão de alegria e entusiasmo. Alegria e entusiasmo. Pronto, eu lembrei de uma fala de uma professora que ela estava falando sobre como estar dentro de um coletivo e ter relações de camaradagem realmente dá um ânimo. Eu acho que também a gente pode levar para esse sentido. Eu acho que, para mim, pessoalmente, quando eu cumpro uma tarefa de forma coletiva, eu sinto alegria, eu sinto entusiasmo. Então, acho que a gente poderia olhar mais para esse lado, assim, uma coisa assim mais abstrata. Isso é uma coisa que ela... Eu esqueci disso, na verdade, como eu agora. Que ela fala nessa questão da alegria e do entusiasmo, de estar organizado, na verdade. Faz bem estar organizado num partido que você vê o resultado daquela linha política, principalmente. Não é algo, tipo... Obviamente isso não é nenhuma terapia, mas faz bem. Ela fala também sobre, tipo, estar participando numa luta que é maior, né, do que você mesmo. Né? Sim. Maior do que eu mesmo, pra lutar. Enfim, Por uma causa maior, né? Sim. Essa questão de algo maior do que si mesmo é o que meio que tem me ajudado a lidar com algumas frustrações de forma melhor do que antes do meu afastamento. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso se perde com as questões do individualismo, essa questão de ter que cuidar do seu próprio. E aí eu acho que a gente devia ter em perspectiva também coletivizar os nossos problemas, porque a gente está lutando por essa causa maior que justamente é dar o fim ao capitalismo que causa esses problemas. Então acho que, enfim, são coisas que se perdem e a gente tem que estar sempre lembrando. Sim. Outra coisa que aí entra no que eu estava falando sobre essa visão liberal do que é camaradagem, é muito sobre a questão que, vez ou outra, a gente sempre vê no debate de essa tomada do poder, da violência, não seria uma violência exacerbada, desnecessária, quando, assim, se a nossa maneira de lidar com os nossos inimigos mudaria a sociedade de uma maneira irremediável, como teria a colocar, né? Sendo que, historicamente, todos os nossos opressores têm colocado, vez ou outra, uma violência diferente em cima desses corpos, em cima dessas periferias, mas desde quando um regime opressivo vai lá, oprime e fala desculpa. Para começar, isso é o básico, né? Então, o que a gente tem que entender é que o uso da violência contra um opressor, colonizador, explorador, ele desfiguraria... Por que o uso dessa violência desfiguraria uma nova sociedade? Quando a violência desse opressor resulta dessa desfiguração. Isso é um sintoma muito grande da esquerda liberal, principalmente, né?
de entender que, por fato de sermos radicais e de reivindicarmos essa violência como um instrumento para o processo revolucionário, acaba se perdendo muito nesse falso moralismo, né, realmente, do que é violento demais, sendo que a gente ainda sofre essas violências todos os dias. Pois é, acho que tem muita questão, né, que nós não somos pacifistas, né, por princípio, né? Sim. Ora, a gente é contra a violência, porque, enfim, a violência por si, né, não é uma coisa boa, né, e a gente, né, é violentado pelo sistema constantemente, né? Pode entrar. Não, foi o que Foi ele batendo Foi na mal. A gente é violentado por esse sistema, né, de forma constante, né, e a violência revolucionária ela é uma mera reação, né? A violência revolucionária ela não é um princípio necessariamente, né? Sim. Mas historicamente, né, se demonstra que quando há um ascenso das massas, há a repressão do Estado burguês, né, da burguesia. E é um Então, princípio, né, do Estado burguês. Sim. Exatamente. O Estado é justamente essa ferramenta, né, de opressão de classe, né? O Estado burguês como uma ferramenta de opressão da classe operária, né, da classe trabalhadora. É uma questão justamente de diferenciar que a gente não glorifica essa violência. Exato. A gente vê ela como uma necessidade muito mais por saber que se a gente reagir, se a gente lutar, se a gente continuar construindo essas lutas comunistas, é histórico de que a burguesia, de que todo o poder vai reagir de uma maneira 10 vezes mais violenta. Sim. Uma questão que já é mais interessante, né? Uma pergunta, aí já não chega a ser tão aquela questão liberal. Os laços de camaradagem se estendem aos mortos. Como lembrar desses camaradas? É uma pergunta muito bacana, na verdade, né? Que a gente tende a ser bem crítico com a maneira que a esquerda liberal pode estar fazendo isso hoje em dia. A Jodie, ela fala basicamente, devemos a esses camaradas continuar construindo nossas lutas. Os erros que nós temos que nos libertar são os compromissos com o capitalismo. E a gente percebe muito isso, por exemplo, a própria questão do DCE daqui, né? Usar o nome de um militante comunista que lutava justamente como nós, a questão do socialismo, pela luta revolucionária, sendo usado por uma direção que espanca estudante, de maneira bem resumida, né? E são liberais do pior tipo, assim. Do petismo liberal, né? Sim. O que eu ia falar, né? Que é interessante, né? Porque o José Silton Pinheiro, ele era do PCBR antigo, né? Enfim, o primeiro PCBR, né? E ele lutou, né, durante a ditadura, né? Contra a ditadura militar. Foi perseguido e morto, né? E aí chega um DCE da UJS, bota o nome e fica usando assim, né? Usa isso como uma homenagem quando a atividade política deles não reflete nada do que ele falava. Exatamente. Lutava por isso. Então, por isso é muito mais importante para a gente entender essa questão da camaradagem como um processo de continuar essas lutas que também honrem os camaradas que se foram, nesse sentido. Porque não é uma luta liberal que vai honrar uma imagem tão significativa de um militante. E o mesmo vale também para os que podem vir a se organizar, que podem vir no futuro, de próximas gerações nesse sentido, né? De continuar essa luta tanto pelos que se foram quanto os que vêm. Sobre, sei lá, construir uma base para que eles, né, possam avançar mais ainda do que nós, né? E a construção dessa base se vem justamente dessa luta revolucionária. Mas acho que esses eram as principais anotações que eu tinha do texto. Acho que é muito interessante, né, quando ela fala dessa questão dos mortos, né, dos camaradas mortos. E ela fala que também, tipo, honrar a memória, né, desses comunistas que
enfim, que se foram, é também criticá-los, né? Ah, sim. Não é apenas, né, enfim, defender a memória desses que se foram de forma abstrata, sem fazer uma crítica, né, sem fazer um balanço crítico, né, dessa história, da história dessas figuras, né, da história do movimento comunista. Né. Não pode se colocar como se tudo que foi feito, não houve erros nesse caminho, né, porque houveram vários. Assim. E se estamos aqui é porque houveram grandes erros, né. Se estamos onde estamos, né? Então, Isso entra muito para a questão sobre isso. do próprio centralismo democrático mesmo, né? De continuar com essas críticas. Tanto para esses camaradas que, ainda que já foram, erraram. Mas a crítica continua sendo importante nesse sentido. Enfim, uma última coisa que eu queria trazer uma provocação aqui para pesar um pouco o clima, né? Vai embora. Tipo assim, o que fazer, né? Quando se porventura, né, a relação de camaradagem se torna uma relação de violência, né? Tipo assim, uma violência entre camaradas, né? Tipo assim, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É uma coisa que a gente não pensa. Né? E aí, se a gente não pensar isso, né, antes, a gente vai ter que pensar quando acontecer, né? E aí é uma questão muito complicada, assim. Inclusive uma coisa que acho que o próprio partido está buscando, né, enfim, avançar nesse sentido. Né? Precisa se pensar também, porque a camaradagem não é esse vínculo absoluto e abstrato, né? Porque se um camarada está cometendo violência contra mim, né, algo precisa ser feito, né? E ele deixa de ser, de certa forma, camarada, né? Sim. E aí é uma questão, né, muito complexa, assim. Sobre esse ponto, desculpa cortar, você tem que continuar. Eu li esse livro há muito tempo, né? Então, lembro muito pouco, mas tem uma parte que, justamente sobre isso, que teve um caso de racismo dentro de um partido. Sei. Assim, eu não lembro muito bem, assim, mas eu lembro que o partido tratou isso, né, no qual o cara tinha que fazer uma autocrítica, né, autocrítica sincera, né, tipo, autocrítica, e ele tinha que provar, não assim na boca, porque assim, marxismo, né, marxismo a gente não pode tratar o que o outro pensa. Eu posso falar que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou mais homofóbico, eu não sou mais racista, né? Mas o marxismo não é isso, né? O marxismo é a prática critério da verdade, então ele tem que provar na prática que ele superou esse preconceito. Então o partido dá uma série de orientações para ele seguir e construir. Acho que foi isso mais ou menos, né? Ele teve que construir um movimento negro nos Estados Unidos também, né? Uma coisa assim, não estou lembrado bem. Mas teve que construir uns camaradas lá, né? Os comunistas negros ali e tudo mais, até ele. O partido não, beleza, agora você superou isso aí, você pode ser um camarada. É nesse livro, né, que tem esse... Sim, eu não sei. Tem um trecho que fala, na verdade. Eu não cheguei a ver muito sobre esse assunto, mas eu vi que tinha alguma coisa sobre essa questão do racismo na CPUEA, se eu não estou enganado. Quando o partido deixa de ser uma questão do movimento político direto... Deixa aberto que tá calmo. Tá quente pra caramba, pelo amor de Deus. Já acabou zoando. Quando a militância ela deixa de ser realmente algo que você está lutando pela questão da revolução de uma sociedade comunista e fica reduzida a uma estética do que você quer ser na militância, então você não está preparado para receber nenhuma crítica possível desse partido ou para mudar a sua atuação. Você não cresce, não vira um quadro desse partido. Caio, eu acho que já responderam, mas eu queria fazer de forma mais explícita. Vocês diriam que dá pra gente atribuir juízo de valor pra camaradagem, no sentido de uma boa camaradagem, uma má camaradagem, ruim, bom, mal, bem? Não sei, eu acho que não. Eu acho que a camaradagem ela pressupõe uma moral
De acordo com o que vocês falaram, E- eu já diria que não também. É. Porque a própria camaradagem ela já pressupõe uma moral no sentido. Mais, Né? mais de um juiz de valor bom, assim. É, tipo isso, né? Tipo, não Ideal, necessariamente né? bom, mas. Se for É mais uma ideal do que camaradagem- bom nesse A camaradagem É. tem uma norma, se ela é uma má camaradagem, ela não está seguindo essa norma, se ela não Exatamente. segue essa norma, ela Ela não não é é camarada. camarada. Exatamente, Começar. exatamente. Aí a questão, né? Qual é a norma? Pois é, não foi o que Princípios, a eu gente falei falou dos hoje. princípios. Eu falei dos princípios. É o princípio de o comunismo. É o princípio comunista, qual é o princípio? É, A questão de construir tipo, uma luta. É a teoria né? marxista-leninista. Ah, vai começar a dialética. eu acho que é. É um debate interessante. Sim. né? Eu acho que tipo, no nosso estágio é a construção do partido, né? Tipo assim, tem muito a ver com a Acho construção do que partido. vai disso também, o estágio onde aquela camaradagem está sendo analisada e inserida. Sim. Porque daqui a pouco eu tenho que retirar. Se me apresentar para os camaradas, quando nós chegamos agora aqui, meu nome é Rafael, eu estou construindo o PCBR, ajudando os camaradas lá no PCBR Amazonas. Sim. Eu era secretário de formação, né? Mas aconteceu Legal. uma questão do partido e eu tive que assumir a secretaria política agora. E tudo isso que vocês falaram, assim, faz muito tempo que eu não disse, assim, então, quero parabenizar os camaradas pela apresentação, assim, foi muito boa mesmo. Valeu. E, inclusive, esse livro estava como na lista, né, para a nossa formação. A gente já trabalhou outros livros, mas acho que é um livro necessário mesmo para discutir esse debate, porque isso é corriqueiro dentro do partido, esse debate, né, essa tensão entre o indivíduo e o coletivo dentro do partido. Né, acho que vai acontecer, como você colocou também, vai ter camaradas que tu percebe que tu não vai te dar muito bem, né, mas é aquilo, a questão da camaradagem está acima, porque aí que está, né? O que é a camaradagem? Vocês colocaram a questão dos princípios, vocês colocaram aí, mas além disso, depende também do partido comunista que a gente está, né, tocando. Eu acho que isso é fundamental também. O livro não coloca, né? Depende do tipo do partido que a gente está tocando. Por exemplo, nós somos um partido marxista-leninista que se propõe a ser um partido de vanguarda. Sim. Né? E assim, vai tocar também num ponto meio complicado, que a gente está nesse debate também. O que caracteriza ser uma vanguarda? Eu acho que isso é importante debater. A vanguarda é aquele elemento destacado da classe trabalhadora. Entendeu? Um elemento destacado. Então, a questão da teoria, do acúmulo, do aprofundamento, a questão da disciplina também, né, de se apropriar da teoria, é fundamental. A gente tem uma discussão lá, um amigo, depois da reunião de debate, né? Aí ele fala assim, não, camarada, a gente tem que, quem quiser entrar no partido, tal, que seja analfabeto, a gente tem que colocar para dentro. Vai ser assim, beleza, tem que colocar para dentro. O cara pode ser analfabeto, mas vai ser a obrigação nossa alfabetizar o cara. Com certeza. E o cara tem que se apropriar da teoria. O cara tem que estudar Marx, para estudar o Capital, para estudar, né? Porque estudar Lenin, porque a gente é um partido de vanguarda, né? A gente não é um partido liberal. E esse debate vai cair em uma outra situação. Qual outra, né? Você falou que a gente tem que colocar para dentro, por exemplo, de instâncias superiores, mulheres, negros, indígenas. Isso é um debate, tem que ter, Sim. tem que fazer, mas é um debate qual? Que vai cair naquilo. Quem é que está profissionalizado? Quem tem tempo para se apropriar, Pois é. para acumular aquele conhecimento ali, né? Então o partido tem que propiciar, né, construir, formar a vanguarda das mulheres, a vanguarda dos negros, a vanguarda do indígena, entendeu? Para estar ocupando esses espaços, né? Então, porque senão a gente vai cair no liberalismo, né? No identitarismo liberal, né? Na pós-modernidade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Assim. Isso é uma discussão que a gente tem travado lá, porque senão a gente começa a pender para esse campo relativista liberal, pós-moderno. Sim. Porque assim, o camarada é branco, né? E a gente não pode soltar
né? Mas não vamos colocar negros dentro do partido, vamos colocar indígenas, mas assim, tem que formar a vanguarda. O partido tem que propiciar isso. Isso é fundamental. Né? Porque só, como eu falei, só colocar para dentro de instâncias superiores, votar, não, tem que votar em mulher, tem que votar. Isso é um debate meio assim. Isso, na verdade, é um problema que a gente vem passando bastante. Até na célula que eu estava no Amapá ainda, de colocar camaradas que têm quadros muito bons em instâncias que eles ainda não sabem como exercer aquela instância. Tipo, disputar um CA. Nunca disputei um CA na minha vida. Como é que funciona isso? Como eu vou estar posicionado nesse CA? Ou até para o Comitê Central. E eu acho que para o PCBR isso é um negócio muito sintomático também, pelo fato da gente ser uma militância muito cheia de... muito mais formada pelo movimento estudantil, que a gente não tem essa experiência. Isso é uma outra questão. Agora, assim, completando o raciocínio, essa questão da vanguarda é fundamental, né, discutir isso. Então, o que caracteriza a camaradagem? A camaradagem está acima do indivíduo, está acima da amizade. E o cara, eu não preciso ser amigo do cara, mas é meu camarada. Isso acontece no partido, está acontecendo lá. Entendeu? Então, eu tenho camaradas lá, né, que eu consigo não ter amizade com ele, mas assim, a relação está acima disso, porque qual é o princípio fundamental? É a construção da revolução socialista. Entendeu? Então, o coletivo ali dentro do partido está acima, entendeu? E a questão é fazer esse exercício sentir também, né? Esse exercício que é só na prática do partido que a gente vai desenvolvendo. Mas a questão do partido. O partido, ele não é um partido, nós, o PCB, não somos um partido basista. A gente não é um partido basista. Então, todo mundo é militante. Mas tem instâncias superiores. Só que não é um indivíduo que é o superior, né? Como vocês colocaram, não é um indivíduo que é superior. Ele é militante do partido. Só que a instância é uma instância superior. Né? Então a instância, por exemplo, maior nossa é o Congresso. Que foi o 17º Congresso. Né? Então, todo debate, por exemplo, sobre como a organização do partido, qual é a forma do partido, é as nossas resoluções, é o estatuto, é o programa. Está ali. Está ali, é ali que dá o norte. A linha política, o que é centralismo democrático, o que é unidade de ação, o que é liberdade crítica, que é fundamental vocês colocarem. Né? Então vai surgiu lá, está tendo isso lá. Disputa de linha de partido, de concepção de partido. Então a crítica, a liberdade crítica tem que acontecer. Independente se o cara é meu amigo, meu melhor amigo. Eu vou criticar ele. Entendeu? Eu vou criticar, mas é uma crítica sincera, franca. Agora se ele ficar com raivinha, meu amigo, a camaradagem está acima e o partido está acima disso aqui. Então, isso acontece, está acontecendo, isso vai acontecer. Se ele não entende que é uma crítica que é em prol da construção partidária, da construção pela revolução, então aí é um problema que entra um pouco nessa questão do que o Caio estava perguntando se existe uma má camaradagem. E talvez nesse sentido comece a pender para talvez, na verdade, vai muito mais essa questão que o Juan puxou do livro do Mao Tse Tung. É o liberalismo. É liberalismo. Você tomar muito cuidado com essa questão da questão da vanguarda, porque se a gente não perceber como partido de vanguarda, a gente acaba pendendo do liberalismo. Sim. Entendeu? E outra, qual é o tipo de partido? Para a camaradagem. Nosso partido é um partido leninista, marxista-leninista. Né? Então está lá, claro ali nas resoluções, que há instâncias superiores, instâncias coletivas, né? Coletivas. Porque isso foi votado no Congresso, do Congresso votou o CC, do CC, né? a gente vota o CL agora, né? Isso. A gente não é CL lá. Certo. Então, um problema nosso que a gente está sentindo lá é o seguinte, é que o CL, por exemplo, às vezes se dissolve nas células. Né? Isso é um problema lá nosso. Porque a gente é um partido pequeno lá em Manaus. Né? Basicamente, a gente é um partido de Manaus, né? O PCBR é Manaus. Então, esse é um problema que a gente está tendo lá. Né? E acaba pendendo muito do princípio basista do partido. Né? Mas a gente está disputando essa linha. Né? Aí, isso tem que acontecer. A crítica é fundamental mesmo. Para avançar, teoricamente, e a crítica tem que estar fundamental na teoria. Né? Lenin, né? É fundamental mesmo. Então, acho que esses pontos que eu queria colocar. Basista seria o quê? Por exemplo, um camarada que assediou alguém. Né? E isso
isso tem que passar primeiro pela instância superior. Sim. Para ter a discussão, o que vai acontecer e tudo mais, né, pela instância superior. Que foi votada em congresso, foi votada, né, num congresso regional, Isso é local. não ser basista. É porque assim, porque vai ter camarada que, por exemplo, vai ter um camarada que não quer que o camarada que fez assédio saia do partido. O que ele vai fazer? Ele pode jogar para a base essa votação. Entendeu? Essa discussão para a base, jogar para a base. Tá entendendo? Poucas pessoas. Não, para a maioria. Para a Ah, maioria. Entendeu? Então, tem essa discussão também basista aí, né, e partido tipo leninista, né, que é o centralismo democrático. Acho que isso também é fundamental, assim. Né? Ou até, se tu quiser que o cara saia também, né? Pode, Sim. por exemplo, fazer um pleno com a base. Porque o cara sai e eu tenho a maioria, Sim. mas às vezes nem é necessário o camarada sair. A gente pode fazer todo esse processo, eu estou crítico e tudo mais. Né? Mas tem um camarada que talvez tenha mais, vamos dizer assim, mais afinidade com a maioria, ele consegue propor isso para a base, um pleno para a base, e tirar o camarada, que nem precisava tirar o camarada, vai poder fazer uma autocrítica. Até porque o princípio do partido também é pedagógico. Né? A gente sabe que as contradições dentro do capitalismo estão aí, e a gente vai entrar dentro do partido, né, com essas contradições. Né? Então é fundamental a gente criar também momentos de superação pedagógica dentro do partido também. Né? Sim. Entendeu? Com certeza. Porque é essa questão. Um camarada pode fazer tratar mal alguém, ou, sei lá, de uma forma violenta alguém, e tu não gostar, mas antes poderia tratar o camarada dessa forma, né? Fazer uma autocrítica, mandar ele fazer uma autocrítica e tudo mais. Então, agora tu vai tocar isso aqui, porque tu fez essa Que a sua violência atividade aqui tem e que tudo mudar mais. de acordo com aquilo que você E a questão é aquela, né? Aí pode falar, ah, não, mas eu mudei, né? Não é nada. O que tu tá achando, que tu pensa, não tem que mostrar na prática isso. Isso vai levar um tempo, né? Mas aí tu pode, por exemplo, tu pode estar com inimizade com ele, tu não gosta dele, e tu joga isso pra base. sabendo que a base. A base vai voltar para ele sair. Porque a maioria, tu pode ganhar a maioria. Sendo que tem que passar pela questão superior. Coletivo superior, para discutir isso. Porque a ideia é a seguinte, a questão superior é que o coletivo votou, achou que aqueles camaradas são aqueles camaradas que têm mais acúmulo teórico, mais acúmulo político e tudo mais, né? São mais experientes. Mas fundamentalmente é isso, assim. Então tomar muito cuidado porque tem essa discussão lá, não sei se os camaradas vocês também compreendem assim, a questão do partido, porque isso também está se desenrolando, essa discussão do que é o partido, como é a concepção do partido do TCBR, né? Mas é fundamental ali as nossas resoluções, estatuto, né? Sim. É o que dá no norte, o que é o CC, o que o CC faz, o que o CR faz, o CR, né? O que a célula faz, né? Então, Sim. é essa questão assim, interessante. Com certeza. Uma questão que eu fiquei pensando, né, quando você falou sobre, enfim, a questão de pessoas negras, mulheres, LGBTs, tudo mais, que é justamente, né, enfim, o nosso partido hoje não consegue dar essas condições para essas pessoas. E aí, naturalmente, né, o que vai acontecer é que, né, a maioria vão ser pessoas brancas, homens e tudo mais, né? Porque não se consegue, né, formar uma vanguarda diversa sem uma estrutura para essas pessoas, né? E aí isso é um problema, assim. É um problema nosso lá também, né? É um problema que a nosso lá. gente vê Eu vou te falar, quando eu entrei, o CR lá era homem, basicamente eram homens. Tinha uma mulher, tinha uma camarada que saiu, ela se afastou, se desligou agora, aí ficou só homem. Depois teve um racha interno lá, teve um racha interno, depois do racha, No sério? teve um racha interno, ficou só homem. Né? E aí o CR pode cooptar, né? 2/3, né? A maioria pode cooptar camaradas para participar do CR. Foi nessa que eu fui cooptado para participar do CR. E só homem, né? Só homem, isso é um problema. E que a gente está tentando, nesse processo agora de reorganização do CL, né? A gente tem que. E já tem camaradas nossos que tem que estar tocando mesmo. Entendeu? Camaradas nossos que tem que estar tocando. E é um problema mesmo, E é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Gostei. Geralmente eu não dou nada com alguns títulos, aí eu, pá, é o que mais. Nossa, todo mundo devia estar aqui. Você gostou?
É o que a gente Que bom que precisa. gravamos e vai estar aí. Não, tem que ser vídeos. Obrigatório. É, Obrigatório. Obrigatório toda militância assistir isso daí. Não, eu